Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu disse ontem que falaria sobre morte, ressurreição dos mortos, diferença entre ressurreição dos mortos, de mortos e dos mortos, mas como eu estou aqui no interior e aconteceu alguns imprevistos hoje, nós vamos prosseguir com o devocional e prometo a vocês que assim que possível estarei trazendo esse estudo sobre mortos, ressurreição de mortos. Eu não esqueci que eu fiquei de falar sobre ressurreição. Hoje temos livro de João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você já observou como muitas pessoas simplesmente não querem seguir a Jesus? E às vezes a gente fala que está dando murro em ponta de faca, enxugando gelo, mas se vocês observarem, existe um desejo, um chamado, uma chama no coração daqueles que desejam conhecer ao Senhor. É por isso que você está acompanhando aqui cada dia o nosso devocional, aprendendo da palavra de Jesus Cristo. É interessante lembrar também que no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a Bíblia manda instruir ou ensinar a criança o caminho em que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não desviará dele. Ou seja, quando você instrui seus filhos, eu vou dizer para você que o maior investimento que qualquer pessoa possa fazer no reino de Deus nos dias de hoje não é pregar para grandes empresários que têm muita fortuna e que vai dar muito dinheiro para a igreja, não é querer ganhar grandes artistas que só fica na igreja e muda de lado o tempo todo. Quem pagar mais, eles são vendidos. O maior investimento que você possa fazer é ensinar às suas crianças o reino dos céus, é evangelizar as crianças, é falar de Jesus para as nossas crianças. Isso é o maior investimento que você possa fazer no reino de Deus. E só para lembrar mais uma vez aqui sobre a questão de que Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele. E quando as pessoas não ouvem a voz de Deus, não ouvem a palavra de Deus, simplesmente não são ovelhas. O caminho de Jesus é um caminho estreito, a porta é estreita, Jesus manda pegar a sua cruz e segui-lo. Então, colocar a mão no arado e não olhar para trás é um trabalho penoso, é um trabalho difícil. Mas a Bíblia deixa bem claro que aquele que semeia a sua semente, mesmo que com lágrima, colherão com alegria, com gozo. Isso é o que Deus tem para todos aqueles que ouvem o chamado de Deus. Uma ovelha não enxerga direito, ela não tem meios de defesa, ela não tem uma boa memória, mas tem uma coisa que a ovelha sabe fazer e fazer muito bem, é ouvir a voz do seu pastor. É claro que nós estamos falando de Jesus Cristo. Então as pessoas que são de fato ovelha, elas sabem que são dependentes de Jesus Cristo. Nós não conseguimos nos livrar das garras do diabo se não for Jesus. Nós não conseguimos deixar o pecado se não for Jesus. Nós não conseguiremos salvar a nossa alma da perdição, do pecado e da morte se não for por Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que nos compra. E para finalizar essa questão de você focar o evangelho em pessoas que não querem nada com o evangelho. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6, Jesus vai dizer que você não deve dar aos cães aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. E por que é que você não deve dar aos cães aquilo que é santo? O texto sagrado vai dizer: eles virarão contra vocês e os atacarão. Essas pessoas desses países que você prega, evangeliza, é claro, aqueles que são de Jesus, que são ovelha, vão ouvir a palavra de Deus.
mas nem todos querem. E esses que não querem, não é problema nosso ficar insistindo. Jesus vai dizer que essas pessoas virarão contra você e os atacarão. São cães, eles vão atacar vocês, vão nos atacar. É por isso que tem muito missionário morrendo em países onde não é possível, onde não aceita pregar o evangelho. E os porcos? Os porcos, eles simplesmente pisarão as suas pérolas. Então os porcos apenas desprezam, mas os cães atacam aqueles que tentam falar de Jesus para eles. Ao devocional de hoje fica essa reflexão: embora nem todos estejam prontos para ouvir o chamado de Jesus Cristo, alguns são porcos que desprezam, pisam as pérolas, outros são cães que vão atacar, perseguir de todas as formas aquele que tentam evangelizá-los, mas tem também aquelas pessoas que são de Jesus, que vão ouvir a voz, que são ovelhas de Jesus Cristo. E as nossas crianças, precisamos de evangelizar as crianças, de falar de Jesus para elas. Esse negócio de criancinha ficar dançando, rebolando e tal, isso é errado, é até crime na verdade. As nossas crianças precisam de voltar a ler historinhas da Bíblia, história de Davi e o gigante Golias, história de Sansão, pregar o evangelho como antigamente. Precisamos. Se nós não cuidar das nossas crianças, no dia de amanhã faltará pregadores do evangelho, faltará pessoas que têm uma mente aberta para as coisas de Cristo. Instrui a criança no caminho em que deve andar. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te apresentar em tuas mãos os nossos familiares, nossos filhos, nossos primos, tios, avós, todos aqueles, Pai, que nós temos a oportunidade de falar de Jesus para eles. Senhor Deus, salva a nossa família, os nossos familiares, os nossos filhos. Ensina-nos a ser exemplos para eles, que eles venham ver o Senhor em nós, que eles venham, meu Pai, pedir conselhos, pedir oração, que eles venham, meu Pai, de fato ser evangelizados, que o Senhor venha dar sabedoria para esse pai, para essa mãe, para essa pessoa, Pai, que é responsável por alguma criança, e que nós venhamos, Pai, ser sábios para falar com a pessoa certa, na hora certa, e livra-nos dos cães e também dos porcos, para que nós não venhamos ser atacados pelos cães. Deus, muito obrigado por esse devocional. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.